horas, vamos tentar ser pontual o máximo possível aí. Iniciamos a nossa apresentação de manutenção de conversores da Danfoss Drives. Hoje faremos a apresentação, eu em parceria com o Kaique, que está nos auxiliando aí, apresentar para vocês um pouco da nossa equipe, né? O Kaique é um engenheiro de produto e vai apresentar para nós parte dessa manutenção de conversores, a parte de monitoramento remoto, que entra um pouco na indústria 4.0. Então é uma frase falada no sistema, né? Um produto que a Danfoss tem. O Kaique tem bastante conhecimento e pode nos ajudar. Ainda nos ajudando temos o André Camacho, que é também especialista de produto da Danfoss, muitos anos de Danfoss aí já, sabe tudo, vai nos auxiliar aí nas respostas no chat, né? Então, qual que é a ideia da gente falar sobre hoje? O assunto manutenção de conversores ele é muito amplo, né? A gente começa a falar de manutenção de conversores e o povo já começa a querer reparar o drive em si. E não, hoje a nossa função é mostrar todos os produtos que nós temos, né, e o que a gente pode ajudar os clientes junto à manutenção de drives, né. Para todos que participaram da semana passada, eu agradeço muito a participação. A apresentação da empresa aqui vai repetir um pouquinho, mas é coisa rápida. Prometo não tomar muito tempo com isso, para a gente poder desfrutar o máximo possível aí das perguntas e das informações que a gente tem para passar para vocês aí. Lembretes, né? A gente tem um canal do YouTube com os drives da Danfoss hoje, com parametrizações de inversores, onde a gente consegue ver lá um passo a passo de todos as parametrizações, e a gente está fazendo uploads muito. Nessa época nós estamos fazendo bastante uploads, então dá para a gente acompanhar bastante lá. Temos um canal de atendimento que é o SAC, onde todas as perguntas podem ser respondidas, então é bem interessante. Tem alguma dúvida, manda para o nosso SAC, pode copiar a gente, ou o vendedor que vocês tiverem acesso na região, e é bem interessante a gente fazer dessa forma, né? E temos os nossos redes sociais, como o Facebook, Instagram. A Danfoss atualiza sempre lá a movimentação da Danfoss, né? O que a gente está apresentando ou não aqui. Então é bem interessante vocês acompanharem aí as nossas redes sociais, todo o trabalho da Danfoss. Um pouco sobre a Danfoss, né? Quem somos aqui. A Danfoss é uma companhia de 27.745 funcionários hoje. No ano passado teve aquisição de uma parte da Eaton, né? Que pela Power Solution, e com aproximadamente 11 mil funcionários. Então acredito que nós vamos chegar esse ano aí a próximos a 40 mil funcionários, né? Mais de 1.380 patentes pela família, um faturamento anual de 6,3 bilhões de euros. Segmentos de negócio. A Danfoss é separada em 4 segmentos de negócio, né, onde a gente trabalha com a Danfoss Cooling, Danfoss Heating, Danfoss Power Solution e a Danfoss Drive, que é onde nós trabalhamos hoje, né? Todas elas buscam ser os primeiros colocados aí em sua área de negócio, área de atuação. A Danfoss Cooling, ela foi a primeira a criar a válvula de expansão para sistema de refrigeração, e mais tarde veio os compressores herméticos em 52. Iniciamos com a Danfoss Cooling em 33, então somos uma companhia de mais de 50 anos, né, no mercado, e estamos aí trabalhando até hoje com os mesmos produtos. A Danfoss foi a primeira no mundo a fazer os inversores de frequência de forma seriada, em 1968, né? Então isso é importante a gente saber, porque a gente não estamos aqui por acaso, temos muitos especialistas, né? Temos mais de 4.500 empregados dedicados apenas para inversores de frequência, para drives. A Danfoss Power Solution é a segunda colocada no seu market hoje position, né? E ela possui 7.800 funcionários dedicados a ela, com 35% de participação do grupo. Então hoje é a nossa maior parte. Ela teve início com a hidráulica, com motores orbitais para máquinas agrícolas, né? Também patenteado em 1964. A Danfoss Heating, que é a nossa responsável por 15% do nosso faturamento hoje, e foi o primeiro a fabricar os termostatos de radiadores do mundo, né, em 1943. Então uma coisa que a gente enxerga aqui com esses gráficos é que a Danfoss está sempre sendo a primeira colocada
nessas questões de primeiro ou segundo colocado em market share e sempre iniciando com o desenvolvimento de novos produtos, né? Por isso a quantidade de patentes grande aí. Um pouco da Danfoss Power Electronics, né, onde a gente trabalha, Danfoss Drives, né. Aqui são as 4 maiores fábricas que a gente tem de Power Electronics: Grasten na Dinamarca, Loves Park nos Estados Unidos, Milwaukee nos Estados Unidos e Hainan na China, né, onde a gente tem ali uma divisão da fabricação dos drives, né. Nós temos os drives de menor potência, os microdrives fabricados em Hainan na China, devido a um menor custo de fabricação, a gente consegue chegar a um drive bem competitivo no mercado, né. Os micros, lá com 20, que aos que conhecem a linha de produto, né. Temos a fábrica de Grasten, na Dinamarca, de onde a Danfoss tudo começou, né, onde é a nossa fábrica principal hoje, a gente fabrica os principais conversores lá, e temos as 2 fábricas dos Estados Unidos, onde a gente fabrica em Loves Park, por exemplo, os drives de alta potência, né, de maior capacidade. Então temos aí bastante espalhado pelo mundo, né, uma companhia que consegue ter lideranças globais e atender todos os continentes, né. Um pouco da Danfoss do Brasil. A Danfoss do Brasil, ela é situada em Osasco, na Anhanguera, aos que conhecem, fica muito próximo ao SBT ali, e a gente tem uma companhia hoje muito grande ali. O que nos traz de benefício ter a Danfoss Osasco, né? O maior benefício da gente ter uma companhia com grande quantidade de drives em estoque é o atendimento prioritário ao cliente. Quando a gente está falando em manutenção, muito nós vamos falar ali na frente sobre a reposição de drives, né, para manutenção. E essa reposição, muitas das vezes, nós não temos muito tempo para poder aguardar isso. Então a gente consegue fazer essa reposição de imediato. Vamos conversar um pouco sobre isso, ver como que a gente faz, fora todo o trabalho que a gente tem com as nossas linhas de distribuição, né, os nossos canais parceiros, que fazem esse trabalho junto com a gente, que tem produtos em estoque também, né, e conseguem atender vocês aí da melhor forma possível. Um pouco da linha de produto da Danfoss, vamos falar um pouco do que a gente tem de produto do portfólio, né. Esses são os drives da Danfoss e linha Danfoss e vácuo, todos unidos aí, é um portfólio bem abrangente. Então hoje a gente tem drives para atender desde a baixa tensão até a média tensão, e conseguimos aí fazer filtros de harmônico, temos drives para trabalhar liquid cooling, temos drives montados em painel e diversas soluções para melhor atendê-los, né. Drives IP54, drives IP55, então a gente consegue trabalhar várias linhas de produtos ao mesmo tempo, né. Bom, para a gente falar de manutenção, a gente começa a começa a buscar o porquê da manutenção, né. E a Danfoss, ela tem um trabalho que é o produto, né, o ciclo de vida do drive, trabalhar o drive em todo o seu ciclo de vida, né. Então, vamos primeiro pensar como que funciona a vida útil de um inversor de frequência em condições de operações normais, condições sem realização de manutenção e uma condição normal. Então, o inversor, ele inicia aqui, né? Deixa eu colocar o apontador aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente falar. Pessoal, vamos fazer só uma interaçãozinha para a gente ver aqui. Agora nós estamos com 224 participantes. Eu gostaria que vocês levantassem a mão. Tem uma ferramentinha aí que é levantar a mão, raise hand, né? Todo mundo que tiver me ouvindo bem aí, levanta a mão. Opa, pessoal levantando. Bacana, bacana. Obrigado, pessoal. Só para saber se está todo mundo me ouvindo e se está ouvindo bem aí, a gente fica conversando aqui só com o computador, né? Então é interessante essas interações. Vamos falar um pouco então do ciclo de vida dos produtos, né? Esse ciclo de vida, essa curva de ciclo de vida, ela independe do produto ser Danfoss ou não, né? É um ciclo de vida de equipamentos de uma forma geral. Então, como que a gente funciona o ciclo de vida de equipamentos, né? A gente vem com a instalação do produto aqui, né? E a gente começa a vir no startup. No startup do produto, a gente tem um produto com um melhor custo-valor. O que seria isso? Melhor eficiência, né? O produto ele trabalha aqui de uma forma eficiência e confiabilidade. Confiabilidade é uma palavra interessante para se falar quando estamos falando de manutenção, né? É, o- Antigamente o povo utilizava muito aquela expressão: ah, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, né? Hoje em dia não é muito assim mais, a gente pode ter um produto confiável, né, desde que seja trabalhado da forma correta. Então a gente fez o startup aqui e nós estamos com o Drive recém-instalado, funcionando no seu período inicial, né,
E o seu período inicial do drive é onde ele trabalha da melhor condição possível, o drive ele é mais confiável possível, né? Temos o fim da garantia. No fim da garantia, o drive começa a perder a sua confiabilidade, não só a confiabilidade, mas ele começa a perder a sua eficiência aqui, né? Até chegar um dia que ele vai ter um reparo, e aí ele retorna para a eficiência dele foi a zero, que uma queima, uma quebra, alguma questão que aconteceu, né? Ou um entupimento de ventiladores, que seja, ele sofre o primeiro reparo e ele vai caminhando para o fim da sua vida útil. Isso é o ciclo de vida comum de um investidor de frequência, né? Então, o que a gente, em operação normal, ou seja, o que a gente consegue enxergar aqui, né? O fim da vida útil é onde se inicia a queda, o fim da garantia, é onde se inicia a queda da confiabilidade daquele produto, né? Isso numa forma normal. O produto, numa forma normal, a gente sabe que ele tem. Um minuto. O produto, de uma forma normal, ele tem os componentes assim com desgaste normal de tempo de vida. Os principais componentes do drive, né, de manutenção, são os capacitores, os bancos e os ventiladores, né? São os produtos aí que sofrem maior desgaste com o tempo de utilização. Esses são produtos com desgaste comum, e a gente vai ter aquele gráfico de ciclo de vida. Aqui a gente começa a ver um segundo cenário, né? É um cenário com um produto com condições de operação em ambientes mais árduas e sem realização de manutenção. Então nós temos aqui em vermelho a condição de operação árdua. O que a gente consegue enxergar aqui, né? Que o desgaste ele começa a ser mais prematuro um pouco. Começa a curva, ela fica mais acentuada de descida. Então, o drive numa condição de operação, numa mineração, que ele esteja muito alocado diretamente vinculado ao minério, ou um drive com uma sala elétrica suja, com uma má refrigeração, né, uma má refrigeração dentro do painel, ele sofre por essa curva, onde a gente vai ter um declínio maior ali e buscar um pouco menor o tempo de vida útil desse inversor, correto? E o que seria essa condição de operação suja, né? Olha os mesmos componentes que a gente estava vendo no slide anterior, a gente vendo hoje o que a gente encontra aí no mercado, né? Então são os drives com contaminação, ambientes contaminados ou de extrema poeira, desgaste, né? Aqui os ventiladores, as placas de potências comum, né? Todos os bancos de capacitores. Aqui nós temos um terceiro cenário, que é o gráfico já hoje com a instalação e ou partida não for realizada adequadamente. Esse é aquele inversor que foi colocado em uma área muito agressiva, mal instalado, com pouca ventilação e de uma forma que ele está sofrendo muito mais com o ciclo de vida dele. O que a gente enxerga nesse gráfico, né? Primeiro, a confiabilidade dele inicial já não foi em 100% após o startup. A gente já não tem um drive confiável aqui. Em vermelho a gente tem o gráfico normal, né, onde seria a aplicação normal em condições normais. Em cinza aqui são as condições que esse drive se encontra. Uma confiabilidade bem menor e um ciclo de vida bem menor também. Então, o fim da vida útil desse inversor ele vai ser muito puxado para cá. E o que a gente teria que fazer para a gente poder sempre garantir o melhor ciclo de vida na maior confiabilidade possível? Os produtos, os inversores de frequência, sendo de produção e de manutenção, eles têm que ser confiáveis para a gente poder trabalhar com eles. Então a gente tem que estender esse ciclo de vida útil dele. Como que a Danfoss enxerga a manutenção e o que ela vem fazendo junto a isso, né? Ela buscou, junto a isso, produtos para poder garantir a melhor eficiência durante toda a vida útil do drive. Então nós temos aqui desde o startup, a gente inicia com startup da Danfoss, né? Muito se confunde startup, eu vou falar produto por produto um pouco mais pela frente, né? Muitos confundem o startup com a parametrização do inversor de frequência. Falar, não, eu tenho meu técnico aqui, ele faz o startup. São diferentes os assuntos, nós vamos falar um pouco pela frente. Então a gente tem a extensão da garantia útil, extensão da garantia, né? E todos os produtos que vão acompanhando o drive durante a sua vida aqui, que acompanham o drive durante toda a sua vida útil para poder gerar uma melhor confiabilidade do drive. Upgrade, retrofit. Com todos esses produtos a gente vamos
vamos chegar a esse ciclo de vida do Drive, que é o portfólio Drive Pro de produtos. Então, hoje a Danfoss tem 10 produtos para informar vocês clientes referentes à manutenção, a reparo de inversores de frequência. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Sempre vocês vão ver isso de forma circular. E por que essa forma circular, né? Porque uma vez que a gente faz o startup do Drive, a gente acompanha o Drive durante toda a sua vida útil e no retrofit, na reposição do Drive, ele volta para cá e a gente volta para um novo startup e o ciclo nunca fecha, né? A gente trabalha com um ciclo que o ciclo nunca abre, quer dizer, a gente trabalha com um ciclo que vai sempre girando e nós vamos sempre trabalhando junto com os seus drives. A ideia principal da Danfoss para esses casos é estar sempre próximo ao cliente. Então como que a gente pode fazer isso, né? Não só vender um inversor de frequência, mas garantir a vida útil daquele inversor de frequência e garantir que ele funcione bem durante toda a sua vida útil. Um pouco da linha de produtos, vamos falar um pouco do startup, né? O Drive Pro Startup ele é um ajuste para ter o desempenho ideal do primeiro dia. Né? Muitos se falam sobre o startup e a parametrização dos drives. A parametrização é uma parte importante do startup, mas o startup ele tem outras partes importantes, como a análise do motor, análise de correntes, né? Verificação da instalação, verificação das ventilações. Isso faz parte do startup do Drive ali, a melhor parametrização para aquele drive, o comportamento do drive junto com aquela carga, o dimensionamento correto ou não daquele drive. Isso são parte do startup. Hoje a Danfoss ela possui um programa de startup, existe um checklist onde os nossos parceiros ou nossos engenheiros fazem a análise desse checklist e seguem um passo a passo. Existe uma norma para fazer startup. A gente segue isso de uma forma que a gente entregue um produto 100% confiável para o cliente. A extensão da garantia, existem é, opções de extensão de garantia por quantidade de meses, 18, 24 meses, né? Basicamente funciona em garantir que o seu drive seja reposto de uma forma correta, se aplicado de forma correta. É um produto bem interessante. Hoje a gente já está com uma política de orçar, juntamente com os drives, a extensão da garantia. Então, muitos clientes já adotam essa garantia estendida e é bem interessante para a utilização dos drives. Remote Monitoring. Remote Monitoring, estamos falando sobre ele por aqui, mas é o que o Kaique vai nos apresentar ali pela frente, então não vou tomar muito tempo dele. É uma resolução rápida de problemas antes que eles afetem o nosso processo. Deixa que o Kaique explane um pouco mais sobre ele é um assunto à parte para frente. Drive Pro Exchange, né, que é a alternativa mais rápida que a gente faz um processo parar por uma falha de conversores se precisar ser reparado, mas você não pode arcar com o tempo de inatividade desse reparo. A alternativa mais simples e rápida é a substituição desse conversor de frequência. O Drive Pro Exchange é uma ferramenta de substituição de conversores de frequência, muito utilizada em contratos de manutenção hoje. Então, se você tem interesse de adquirir essa ferramenta, a gente pode fazer um contrato de manutenção com vocês, onde a gente coloca essa ferramenta junto e um certo problema que você tiver, a gente mantém essa ferramenta em estoque e te entrega em até uma quantidade X de horas definidas em contrato. Preventivo e manutenção, a manutenção preventiva é outro que eu vou explanar um pouquinho mais pela frente, então não vou tomar muito o tempo de vocês falando dele agora, mas a manutenção preventiva ela é dividida em algumas partes e é bem interessante a gente conversar sobre ela. Vamos explanar ela agora, hoje, um pouco mais para frente. Ainda na apresentação dos produtos da EV Pro, o suporte especializado remoto. O suporte especializado remoto ele é oferecido também de uma forma de que podemos fazer via contrato, né, ou via parceiros da Danfoss, onde vocês têm um acesso direto a um contato que vai resolver o seu problema ali numa uma emergência via telefone ou via web, que vai fazer acessos remotos ao inversor e a gente consegue fazer esse trabalho. O retrofit, né, a atualização dos drives da linha de produto. Como somos uma empresa com mais de 50 anos, é impossível falar que não tivemos alterações, né? Tivemos, pelo contrário, a Danfoss é uma empresa que está sempre se reinovando, né? Então, a linha de produtos, vocês encontram muito equipamentos com 20 e tantos anos de funcionamento.
funcionando normal até hoje, e é importante a gente atualizar esse produto. Aqui nós temos exemplo, né, do FC280, que atualizou o VLT2800, temos exemplos da linha Vacuum, Liquid Cooling, temos exemplos da linha NXP, né, que foi alterada aqui, e hoje a gente pode fazer esse retrofit, que é a retirada de um drive que está funcionando há mais de 20 anos para a instalação de um drive novo, mais completo, com as mesmas dimensões, né? A gente tem ali sem alterações de layout, de painel, e a gente consegue fazer com isso um upgrade do sistema, né? E, e a gente tem um plano para isso, onde a gente consegue alguns descontos, tem todo um plano. Se vocês tiverem interesse, procurem a gente, será muito interessante participar. O spare part, drive for spare part, que são peças sobressalentes, é, muito utilizado hoje em packages, né? A gente tem pacotes de spare parts já prontos, nível 1, nível 2, nível 3, o que o cliente quer acessar, né? E a gente consegue vender hoje um pacote pronto para um nível de cliente. Acontece muito que nós temos muitos clientes hoje com vários produtos de mesma capacidade, mesmo tamanho. Então esses pacotes de spare parts são perfeitos para atender, né? Toda uma gama de produtos, saem com um custo bem interessante quando se compra nos pacotes. Então, procurem a gente para a gente olhar essa situação. O upgrade, né, que é o maximize seu investimento em investidores de frequência, garantir que o seu investidor de CA tenha os componentes de última geração e uma maneira econômica de garantir a vida útil máxima do seu sistema. Então, é isso, né? Sempre atualizando, né? Somos uma empresa de tecnologia, então vamos sempre estar trabalhando com a atualização de produtos, e é importante manter sempre a sua fábrica atualizada e confiável. O Drive Pro Site Assembly, né? Qual que é a ideia do Drive Pro Site Assembly? É uma visita da Danfoss, né? Uma visita técnica da Danfoss em sua instalação, a base instalada, e um levantamento técnico de todos os produtos que ali estão, né? Então, detalhe do produto, detalhe da aplicação, condições de operação, condições do ambiente, temperatura do ambiente, ventilação, e a gente consegue levantar ali todos os drives, a criticidade, né, dos drives ali, colocar ele categorizado da forma correta, e a gente começar a trabalhar um drive de uma seguinte forma. A gente falou um pouco lá em cima, né, sobre o ciclo de vida comum do inversor de frequência e o ciclo de vida do conversor de frequência com desgaste, né, um ambiente ruim. Então a gente entende que cada produto ele tem a sua característica específica, né? Ele é um produto específico para aquela aplicação onde ele está instalado, né? Então a gente tem que buscar com o site Assembly, a gente busca ali o, a classificação correta do produto e como que ele vai ser o seu desgaste. Eu lembro de uma apresentação do João Pratas, do gerente da Danfoss de produto, onde ele informava sobre o carro, né? A troca de óleo dos carros. Né? A gente falava muito sobre troca de óleo de carro, usava como referência. A troca de óleo do carro, ela tem lá escrito, você vai trocar o óleo do seu carro em 10 mil. Mas qual condição de operação é aquilo, né? Uma coisa sou eu aqui em Minas, uma temperatura mais amena, trabalhando. Outra coisa é um pessoal na Bahia, perto da praia, onde nós temos ali intempéries do sal, do mar, com o aquecimento daquele óleo, né? Tudo isso influencia até mesmo na troca de óleo, no desgaste do componente, né? E o óleo que vai para ele é com 10 mil troca, ou 5 mil, dependendo do modelo do óleo, e para mim também. Então, o que a Danfoss está fazendo é exatamente isso, né? Vamos buscar exatamente a condição daquele drive e vamos trabalhar qual que é o ciclo de vida daquele drive específico. E baseado nisso, nós vamos gerar um plano de manutenção para aquele investidor de atuação. Tem investidores que você trabalha dentro de um ar-condicionado, uma sala fechada, toda ventilada, limpa, sem acesso a poeira, nada, e tem investidores que trabalham na mina, do lado do motor lá, ou do ventilador, com poeira extrema, umidade extrema e calor excessivo. Esses drives, com certeza, eles vão ter um plano de manutenção diferenciados. Então, um pouco do site Assembly é isso. Então, nós chegamos aqui ao ciclo de vida do produto, né? Então, nós temos um drive novo, um drive em atividade, um drive no seu limite e um drive inativo, né?
todos esses ciclos de produtos que eles fazem um giro ali, nós temos produto para te atender em todas as etapas de vida do seu investidor de frequência. Então, nós temos aqui com um drive novo startup, a extensão da garantia. Durante a atividade dele temos alguns outros ferramentas para utilizar. Na sua área limite temos o spare part, preventiva manutenção e o retrofit. E quando ele estiver inativo, a gente tem o retrofit para poder começar novamente o ciclo. Então a Danfoss ela vai cuidar de vocês e cuidar do drive de vocês durante todo o ciclo de vida do mesmo, né? Pessoal, estamos com 253 participantes. Aos que entraram posterior aí, bom dia. Meu nome é Pedro Jardim. Vamos seguindo. Todo mundo bem aí, todo mundo ouvindo bem. Vamos fazer agora. Eu, eu ia fazer a ferramenta de levantar a mão de novo, mas aí ficou muito normal, né? Manda um oi todo mundo no chat aí pra gente ver se está todo mundo ativo aí. Fala um oi, bom dia, pra gente acompanhar aí. Se eu estiver falando muito rápido, podem falar também. Segura um pouquinho, Pedro, que a gente vai reduzindo um pouquinho aí, fazendo essa interação, tá bom? Trabalhamos juntos aí. Vamos continuar. Chat aqui. Opa, bom dia a todos aqui. Tô vendo o oi. Beleza, beleza. Manutenção preventiva. Pessoal, falamos então do porquê das manutenções, né, da necessidade de manutenções, o ciclo de vida dos drives. Falamos de todos os produtos que a Danfoss tem, que é o Drive Pro Life Cycle, né? O Drive Pro é o plano de negócio da Danfoss para as manutenções, né? E agora nós vamos pegar dois produtos específicos aqui e vamos mostrar um pouco mais para vocês aqui. Primeiro é a manutenção preventiva, né? O que a gente pode falar da manutenção preventiva? A manutenção preventiva ela é dividida em 4 módulos aqui, né? São 3 módulos e o audit. O audit é a detecção, a medição detectiva. O audit ele tem a verificação rápida da instalação do meio ambiente, perfil de carga, relatório e o plano de manutenção. O audit é aquela ferramenta onde a gente visita a instalação do cliente, faz o levantamento de como estão aqueles drives, de quantos drives ele tem e gera o plano de manutenção ali, né? A manutenção detectiva, ela é parte do audit, vai ser um caso que nós vamos falar aqui hoje um pouco à parte também. Ela é realizada com o equipamento que está funcionando e a gente identifica algum risco de falha ou algum defeito naquele problema. É importante a gente falar que na medição detectiva hoje, nós estamos falando muito de inversor de frequência. Eu gostaria de falar isso um pouco mais para frente, mas nós não vamos falar na detectiva só do inversor, a gente faz uma análise sistêmica. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3 são os módulos de manutenção que a gente faz baseado na recomendação da Danfoss, né? O módulo 1 é uma manutenção um pouco um pouco menos dentro do Drive, né, a gente faz uma inspeção mais visual, medições de estática, teste de funcionamento, não inclui reparo de peças, não inclui parada de funcionamento dos inversores de frequência, é uma mais voltada para uma limpeza, uma preventiva inicial ali. A preventiva módulo 2 já inclui os reparos de peça, ela tem algumas peças que a gente tem de reparo, né, que são de desgastes mais corriqueiros, né? E a de módulo 3 já é um pouco mais agressiva, já entramos mais dentro do drive, trocamos capacitores, fazemos mais um reparo um pouco mais forte, né, para a gente poder garantir isso. Qual que é a ideia da preventiva manutenção, né? Exatamente a gente voltando naquele primeiro gráfico, né, é a gente manter lá a eficiência sempre no auge, né? A gente sabe, por exemplo, quanto tempo dura um capacitor trabalhando a certa tensão, a certa temperatura, a certo ambiente. Então a gente faz esse plano de manutenção e nesse plano a gente lança os módulos da manutenção. Bom, primeiro na auditoria, no audit, né? O que a gente pode falar sobre o audit? Existem 3 classificações dos investidores no audit: Standard, Heavy e Extreme. O audit ele vai classificar o drive pelo seu nível de utilização. É como se fosse aquele carro, o carro que trabalha na cidade, só levando o menino na escola ali, curto período, ou aquele carro que trabalha na roça, carregando boi, carregando esterco, que seja, com cargas pesadas, né? Então, eu gosto sempre de vincular o carro, porque acho que toda a população entende mais de manutenção de carro.
Mas qual que é a ideia principal disso, né? É classificar o seu investidor da forma correta. O seu investidor, ele é de uso extreme ou ele é de uso standard, normal? Ele está dentro de uma sala elétrica refrigerada e tudo, ou ele está sendo utilizado sempre no fundo, né, da mina, com umidade. A parametrização dele, ele está sobredimensionado, ele está sempre em cima. Aqui é onde a gente faz essa categoria. É claro que eu estou falando itens, variáveis aqui aleatórias, né, mas existe um plano para isso, existe todo um cálculo, um trabalho, né, feito esse cálculo, jogado no sistema, onde ele vai classificar o investidor. E o que seria esse cálculo, né? É exatamente esse checklist que a gente tem aqui. Esse é o checklist do Site Audit, né, onde os nossos engenheiros e técnicos eles fazem a análise do investidor de frequência, seguem esse checklist, ticam e ele classifica o investidor daquela forma, né, como um drive de standard, extreme ou pesado, né. Uma vez classificado, a gente gera o plano de manutenção para aquele investidor, de acordo com os anos aqui que a gente tem pela frente. Então, a gente tem nessa primeira imagem o plano standard, né? O plano de manutenção para um investidor standard. Esses planos aqui são aleatórios, não quer dizer que se o investidor é standard ele vai ter essa utilização a cada ano, né? Depende da sua instalação. São só imagens ilustrativas para a gente mostrar aqui para vocês, né? E o que a gente pode enxergar aqui é que nós temos, por exemplo, no primeiro nível, uma manutenção nível 1, estamos em 2020, né? Vamos falar de 2020. Tem uma nível 1 aqui em 2020, tivemos uma nível 2 em 2017. No plano pesado, né? Você já consegue enxergar que nós vamos ter, nesse mesmo tempo, 4 manutenções de nível 2 e 2 manutenções de nível 3. Ou seja, a gente aumenta o período dessas manutenções e a gente puxa um pouco mais para o drive de acordo com o tipo de utilização daquele investidor de frequência. Isso é gerado por um sistema, é o plano de manutenção do drive, né? E durante a Extreme a gente vê que já aumenta aqui para 5 manutenções nível 2 e 3 manutenções nível 3. Então é um drive que ele precisa de um cuidado, uma atenção um pouco maior. Então a Danfoss vai ficar mais próxima daquele drive e vamos fazer manutenções anualmente, né? Plano de manutenção otimizado é exatamente isso, né? A gente gera o drive, gera o plano de manutenção e junto com esse plano de manutenção, a Danfoss já gera a lista de peças para cada manutenção. Essa lista de peças já pode sair com preços, né? Então você consegue com isso gerar dentro da sua empresa um fluxo de caixa, né, de manutenção, uma previsão de verba, né? Você sabe que vai ter que ter trocado. Por exemplo, aqui hoje, com essa análise aqui, a gente sabe que em 2021 eu vou ter que fazer uma manutenção no nível 2 e nível 3. Vou precisar trocar os bancos de capacitores. Em 2027 eu preciso trocar novamente os bancos de capacitores. Então já faço uma previsão de verba para 2027 do custo aproximado daquele banco de capacitores, né? Então a gente consegue fazer esse plano de manutenção e auxilia muito isso aí nas fábricas, onde a gente sabe que a verba de manutenção ela tem que ser informada com antecedência, né? Bom, falando do Site Audit, como que a gente faz a explicação do Site Audit ali, qual que é a função dele, né? Pessoal, relembrando a todos, a gente tem um tempo curto, então a gente pincela um pouco os planos de manutenção, a gente fala um pouco o que a gente tem para manutenção para trabalhar com vocês, né? E posterior a isso a gente consegue depois explanar um pouco mais. Quem tiver interesse, manda e-mail para a gente, conversa, pode telefonar também. Nós temos toda uma linha para atendimento a isso e a gente pode fazer uma explicação mais específica, desde que seja necessário para clientes específicos. Um pouco da detectiva, né? Então, dentro ainda da manutenção preventiva, né, a gente tem ainda o Site Audit e dentro do Site Audit nós temos a detectiva, que é aquela identificação que o produto está com problema, né? Então, o que a gente mostra com esse gráfico, né? Aqui ainda o mesmo detalhe da vida útil do drive, né? Dos investidores de frequência. E o que a gente enxerga aqui, como que a gente enxerga que o meu produto ele precisa de um atendimento, né? Você começa a enxergar detecção ultrassônica, vibração, análise de óleo, barulho,
perdão, temperatura do drive, perdas mecânicas e programação dos danos. Então a gente consegue enxergar que o drive está rumo a uma falha e que precisamos atuar nesse drive. Como que a gente atua nesse drive aqui hoje? A gente consegue enxergar, pessoal, que, que muitas coisas aqui que acontecem, né? A gente recebe muito telefonema de pessoal de manutenção e sempre se enxerga que o problema é no drive, né? Muito, a gente vende um drive novo, um drive que é testado. A Danfoss ela tem hoje 40 mil funcionários aproximadamente. Vendemos drives há mais de 50 anos. Então, o nosso produto, hoje de linha, ele é um produto desde 2003. Ele já está mais do que consolidado. Então, muitas vezes nos telefonam, falam, pessoal, o drive de vocês não está funcionando. Nós temos uma preocupação sobre isso, sim, sobre a qualidade do produto e sobre o nome do nosso produto, né? Então a gente busca sempre entender a melhor função. Mas o que acontece com o Drive? O Drive ele não trabalha sozinho, ele trabalha em um sistema. Nesse sistema nós temos ali o transformador, temos filtros ou não de harmônica, temos outras partidas do sistema, temos o motor, temos os cabos, temos interferências ou não, temos raio elétrico, temos temperatura, tem um milhão de variáveis ali, né? E a detectiva nossa, ela começa a enxergar não só mais o inversor de frequência, porque o reparo do inversor de frequência nós temos assistência técnica autorizada, você leva na assistência técnica, o povo já faz isso há muitos anos, então vai fazer de uma forma muito bem qualificada, né? E a detectiva ela é enxergar o sistema de uma forma geral, como que o drive foi instalado, onde ele foi instalado e se para aquele sistema ele funciona da forma correta ou não e o que a gente precisava fazer para corrigir o problema. Então, o que a gente vai analisar durante essa detectiva? Qualidade de energia, instalação elétrica, plano, análise de motor, sistema de refrigeração, circuito intermediário, unidade inversora, unidade retificadora e unidade de controle. Então, ou seja, a gente analisa tanto a parte interna do drive quanto a parte externa do drive e a gente consegue ver. Vamos falar um pouco sobre cada análise dessa, né? Qualidade de energia. Gráficos aleatórios, tá, pessoal? É, sem sem vínculo nenhum aí. Então a gente analisa os espectros de frequência, tensões de harmônica, né? A gente mede isso, né? Uma vez a gente teve uma apresentação das tensões de harmônica e o cliente perguntou: mas isso aqui não concordo muito. Pessoal, isso não é teoria. Existe uma teoria que o povo fala: vai dar tantos por cento de harmônica, vai dar 38% de THDV, mas isso não é teoria, isso é uma medição. Então, quanto à medição, quanto a fatos, não há discussão, né? Então a gente faz a qualidade, a gente analisa toda a qualidade de energia, a entrada da energia, se a harmônica está superior ou não às normas, né? É, se tem rebaixamento de tensão ou não, se alguma a tensão de fase está superior, essa é toda a entrada inicial ali, a fase de entrada. Análise do motor, né? A mesma coisa a gente consegue enxergar os PWMs que estão no motor, o THDI do motor, né? Esse especificamente, as correntes que estão, as fases das correntes, se tem alguma fase que está fugindo um pouco, se tem alguma fuga para a terra ali, a gente consegue fazer loop ground desse motor, índice de polarização. Então é uma análise bem sistemática do motor ali. A ventilação desse drive, né? Esse drive foi colocado dentro de um painel, o ventilador está dimensionado de forma correta, o círculo de ar, estamos tendo bolsa de ar quente interno nesse painel, que é o curto-circuito térmico que a gente fala, né? Como que está girando toda essa ventilação com o drive e se isso está afetando ou não ele com a análise de temperatura. O circuito intermediário, a gente consegue enxergar se está tendo alguma regeneração nesse ponto, se a tensão flutua muito para cima e a gente consegue ter um aumento do circuito intermediário ali do drive, né? Como estão os ripples nesses casos, a gente consegue fazer toda essa análise. A unidade inversora do drive, funcionamento interno do drive, esse drive está funcionando de forma correta, a unidade está chaveando no momento correto, a gente consegue fazer essa análise toda nessa detectiva, né? O nome já diz tudo, ela é uma detectiva. Nós vamos detectar o funcionamento do drive. A unidade retificadora, mesma coisa, chaveamento das fases, chaveamentos dos retificadores, como está funcionando certinho, todas as tensões de harmônicas. Unidade de controle,
Então, a unidade de controle, a gente verifica o funcionamento da unidade de controle, aquecimento da unidade de controle, a ventilação dela, se ela está chaveando da forma correta, se tem algum curto de entradas digitais, a gente consegue enxergar toda ela ali e verificar as fontes auxiliares dela. E uma análise térmica, né? A análise térmica é muito importante. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo, a foto não ficou tão boa, mas nesse caso a gente tem peço até desculpa para vocês aí, devia ter olhado isso antes, mas um reaperto das instalações pode causar um aquecimento, né, excessivo, o que danifica o problema. Então nós temos uma câmara térmica, né, nossos parceiros de serviço também, que vão fazer essa análise, vão identificar ali qual o ponto exato que a gente precisa trabalhar. Então, a análise do componente, das placas eletrônicas e da ventilação do motor. Sobre Drive Pro Remote, pessoal, vamos ver como é que tá todo mundo aí prestando atenção. Pessoal, vou passar agora a bola um pouco para o Kaique. O Kaique vai nos dar um alô aí sobre o Remote Monitoring. Kaique, bom dia. Alô, tá me Oi, ouvindo, bom Pedro? dia. Tô te ouvindo bem. Pessoal, todo mundo tá Beleza, ouvindo o Kaique? Levanta a mão para ele aí pra gente ver. Vamos ver se a turma. estão ouvindo sim. Beleza, Kaique, estão te ouvindo. Show de bola. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos aí. Estamos com 260 participantes no total. Obrigado pela participação de todos. Meu nome é Kaique, eu faço parte da equipe de serviços e aplicações da Danfoss Brasil. E nesses próximos slides eu vou estar falando sobre alguns produtos Drive Pro. Esse primeiro produto que eu vou estar explicando para vocês é o Remote Monitoring. Ô Pedro, o que que você acha? Eu posso abrir minha câmera aqui também? Fica à vontade, Kaique. Fica à vontade. Isso é meio Bacana. feio, né? Mas Assim fica melhor, né? Ficar só falando sem ninguém me ver, com fica certeza. difícil. Beleza, então, ah, esse primeiro produto que eu vou estar explicando para vocês é o Remote Monitoring, que é o Drive Pro monitoramento remoto. Pode passar, por favor, Pedro? Com o Drive Pro Remote Monitoring, só um, volta um, por favor. Isso, esse aí. Bom, com o Drive Pro Remote Monitoring, o usuário ele é capaz de acessar através de um portal web, como esse que vocês estão observando aí na apresentação, todos os inversores de frequência da Danfoss que estiverem conectados neste produto chamado Remote Monitoring. Mais um, por favor, Pedro. Esse portal da web, ele oferece a possibilidade de visualização de qualquer conversor de frequência conectado nessa rede, possibilitando assim fácil acesso ao monitoramento das condições do inversor de frequência, monitoramento de qualquer outra variável totalmente customizável através de um painel de controle, que é essa mesma foto que vocês estão observando aí também. Como ele é totalmente customizável, esse monitoramento você pode alterar conforme a sua necessidade e os parâmetros que você quiser visualizar conforme a necessidade da aplicação também. Próximo slide, por favor. Além então do painel de controle apresentado no slide anterior, essa ferramenta ela disponibiliza análise gráfica das condições do conversor de frequência, como análise de corrente, potência, barramento intermediário, temperatura, entre outras mais variáveis que o Drive pode oferecer para você. Esse histórico, juntamente a ele, tem um gráfico de tendência e esse histórico de dados tem a capacidade de armazenamento de até 1 ano.
E esse gráfico é totalmente configurável também. Você pode alterar os períodos conforme a sua necessidade também para períodos mais específicos que você deseja analisar algum ponto para ser mais claro durante esse processo do sistema. O próximo slide, por favor. Isso, aí, um clique por vez agora, Pedro, por favor. Aqui ele foi no Então, é assim mesmo. Então, nesse cenário atual, sem a utilização desse produto da Danfoss, o Remote Monitoring, na ocorrência de uma falha que é totalmente inesperada, ocorre automaticamente a parada da produção. Com essa parada da produção, o técnico, o pessoal de serviço vai até o local, faz a análise do produto, do que pode ter ocorrido naquele equipamento e todo esse tempo será perdido porque a produção está parada. Após a análise, é feita uma ordem de compra da peça de reposição, só depois é feito o reparo e assim a produção volta a funcionar. Mais um clique aí no slide, por favor. Já com a condição, já com o produto Drive Pro Remote Monitoring instalado, temos aí, mais um clique, por favor. Nós teremos aí a possibilidade de uma detecção mais antecipada desse possível alarme, dessa possível parada da máquina. Ou seja, o Remote Monitoring, por conta do seu histórico de análise dos seus gráficos, ele é capaz de fazer essa detecção antecipada, notificar o cliente de que uma possível falha, que algo não está trabalhando conforme deveria, e assim o cliente ele pode fazer uma parada, mais um clique por favor, uma parada programada dessa máquina, reduzindo assim esse seu tempo de parada e reduzindo também custos de operação, entre outros mais fatores aí que pode estar influenciando em uma parada inesperada dessa máquina. Mais um slide, por favor. A topologia do Remote Monitoring ele é constituído por uma que chamamos de gateway, que é esse Security Connection. Essa gateway, ela é o Remote Monitoring, ela é conectada em paralelo com os inversores de frequência conectados nessa rede. Esse Remote Monitoring faz a coleta desses dados de status de operação, de todas as variáveis que estão disponíveis no inversor de frequência, através da rede de comunicação. Após essa coleta dos dados, ele envia esses dados para uma nuvem e essa nuvem replica esses dados nesse portal web, onde a Danfoss tem acesso a esses dados e também o cliente tem acesso a esses dados através daquele portal web, colocando uma senha e um login para visualizar todos os inversores que estiverem conectados. Mais um slide, por favor. Bom, sabemos que cada cliente possui a sua aplicação específica e cada aplicação tem diferentes quantidades de inversores de frequência conectados nessa rede. Por conta disso, a Danfoss pode oferecer aí 3 módulos, 3 níveis diferentes para aquisição do Remote Monitoring. O primeiro item, ele atende até 20 drives conectados nesse Remote Monitoring. Um segundo módulo, até 50 drives conectados. E o terceiro módulo, até 80 conversores de frequência conectados nesse Remote Monitoring. Cada item tem a sua precificação diferente para atender esses diferentes públicos.
porque não faz sentido vendemos um único produto com um único nível de 80 inversores de frequência, sendo que em uma aplicação é utilizado apenas 15 ou até 20, não faz sentido. Então, por isso que nós temos esses 3 níveis diferentes. Mais um, por favor, Pedro. As ordens. Beleza. Então, falamos sobre o Remote Monitoring e vou estar apresentando para vocês nesses próximos slides um produto que pode agregar valor ao Remote Monitoring ou até mesmo apenas na questão de manutenção preventiva do equipamento. Esse produto chama-se CBM e o CBM é a sigla do inglês, tá? Mas traduzindo aí é o monitoramento baseado em condições. Próximo slide, por favor. Bom, o que é o CBM? O CBM ele consiste em 3 monitores. O primeiro monitoramento é o monitoramento do enrolamento do estator do motor. O segundo, monitoramento da vibração. E o terceiro, monitoramento da carga. O CBM ele atende ao conceito de Machine Learning. E essa função ela foi desenvolvida com o intuito de entender melhor o funcionamento dessa máquina e quais são as condições ideais de trabalho desse equipamento. E com essas funções, a gente pode estar gerando alarmes e avisos para uma central, para o Remote Monitoring, para algum PLC, que algo está trabalhando conforme não deveria e assim tomar alguma devida ação para algum possível reparo. Próximo slide, por favor. Como o CBM funciona? O CBM, então, ele possui 3 funções de monitoramento, que é o estator de motor, vibração e monitoramento da carga. Cada valor é representado por um número analógico. Então, o drive ele faz a leitura dessas variáveis a partir de um ponto conhecido, que é chamado de baseline, nos inversores da Danfoss. E caso as condições de operação ultrapassem esses valores pré-definidos nesse baseline, nós teremos níveis de alertas e níveis de alarmes e avisos diferentes e para cada situação. Pode mais um slide, por favor. Bom, colocando tudo isso que eu falei sobre o CBM em um gráfico, então nós temos uma baseline, que é uma linha de operação ideal daquela operação de um compressor, de uma esteira, de alguma aplicação do tipo, ou diversas outras aplicações, não cabe só a essas. Onde o inversor de frequência ele aprende exatamente qual a corrente, qual o torque, qual a tensão que ele tem que estar naquele ponto específico para aquela velocidade e caso esses limites sejam ultrapassados, ele vai bater no limite 1 ou no limite 2 ou até mesmo numa parada geral da máquina. Então, o drive, no decorrer de sua operação, caso ocorra um travamento de uma correia, por exemplo, a corrente sobe consideravelmente, atingindo alguns alarmes, esse alarme vai estar no histórico, vai ser informado tanto ao pessoal de serviço, quanto será informado também no Remote Monitoring, para que eles fiquem atentos que algo aconteceu naquele momento e precisa ser verificado. Mais um slide, por favor, Pedro. Mais um clique, por favor. Mais um. Aí. Bom, os benefícios da utilização do Remote Monitoring com o CBM, porque são 2 produtos diferentes e, porém, eles unidos, eles podem agregar muito valor ao seu processo, à sua análise. Tá?
O primeiro ponto aí, que seria a exibição. O que seria a exibição? É ter mais acessibilidade a todos os conversores de frequências que estiverem conectados, sendo acessados em tempo real e analisados em tempo real de uma forma mais concentrada em um único equipamento ou um único web portal, um portal web. O segundo ponto é a facilidade da visualização de alarmes e avisos que podem ser gerados no decorrer desse sistema, dessa operação, facilitando assim uma possível análise de uma antecipação de uma ocorrência inesperada. E o último ponto, e o não menos importante aí, é o monitoramento remoto permanente de isolamento do motor, vibração e carga dessa aplicação constantemente. Então você não precisa estar ali fazendo checks de manutenção periódicos. Você consegue ter um plano para isso por conta de todo esse histórico que é gerado no Remote Monitoring e com os dados que o CBM pode oferecer para ele. Pode passar mais um, por favor, Pedro? Esse foi o último. Deixo a palavra com você aí agora. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Kaique, André, João Paulo, Douglas, João Pratas, Tomaso, todos que participaram aí diretamente, Natália, dando aquele apoio, né? Todos que participaram diretamente do nosso webinar aí. Acho que a gente está... sigam as redes sociais da Danfoss, tem mais alguns aí. Semana que vem nós vamos falar sobre harmônica e vamos seguindo. Vamos seguindo que eu acho que está dando certo. Muito obrigado a todos, fique com Deus. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima, pessoal. Pessoal, obrigada pela apresentação, Pedro e Kaique. E se inscrevam em nossos webinars, fiquem conectados com a Danfoss e, por favor, respondam à pesquisa de satisfação ao término da sessão. Obrigada.